Saudações com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui com alguns jovens, né, para fazermos esse podcast, né, com o relato de um maravilhoso culto que nós tivemos, né, juventude, um maravilhoso culto de jovens, né, com o derramamento do Espírito Santo de Deus, né, e esses jovens foram um dos jovens que foram cheios do Espírito Santo de Deus, né, e hoje nós estamos aqui para saber deles, né, qual a experiência, né, e qual a vontade deles que tiveram de buscar o Espírito Santo de Deus, né? E primeiramente nós queremos agradecer a Deus por esse momento, né? E agradecer ao pastor César, né, por esse podcast, né, estar nos concedendo essa oportunidade de nós estarmos relatando do mover do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, né? Então, desde já eu queria perguntar para vocês como que começou essa busca pelo Espírito Santo de Deus, né? Vocês podem relatar como que foi isso pessoalmente em vocês, né? Essa busca, né? Como que começou essa busca do Espírito Santo de Deus? Quer que eu comece? Bom, eu tive o batismo nas águas em dezembro do ano passado, né? E o pastor Anderson já disse em algumas pregações que somente o batismo nas águas não era o suficiente para a salvação. Então, eu sabia que ia ter que ter essa busca pelo Espírito Santo. E o Rafinha, que ele está nos discipulando, né? Um dos membros da igreja ali da República Xaxim, ele e sua esposa, né? Estão discipulando eu e minha esposa. Então, em um certo momento, no final de um culto, ele falou assim, olha, vamos, antes do discipulado, fazer uma oração, um momento de oração para buscar o Espírito, né? Eu acho que vai dar certo com você. E vamos nesse propósito, eu falei, vamos, né? E uma semana depois, né, nem precisou fazer no discipulado, né? O próprio culto ali, ele já fez o derramamento do Espírito em nós, né? Então foi um clamor muito forte, estava uma atmosfera incrível naquele momento, eu acho que foi para todos nós, acredito. E para mim até que não demorou tanto, né? Perto dos outros relatos que eu já fiquei sabendo, né? Mas foi um momento incrível, assim, é uma coisa que não tem como explicar, né? É o poder de Deus, né? Então não tem como ter uma explicação porque ele pode fazer nas nossas vidas, né? Mas foi um momento, assim, incrível, assim, pelo menos para mim, né? Então, minha busca, no caso, não teve tanto tempo, tanto período de busca. Eu fui aclamado aí em conceder o Espírito de Deus, né? Sim, antes, né? Que história. Eu me batizei em 2019, mas como eu cresci em berço cristão, eu já sabia do Espírito Santo, eu já buscava antes. E depois que eu me batizei, eu continuei buscando. Porém, foi uma busca mais longa, né? Desde 2019 até agora, 2024. Vai fazer 5 anos que eu me batizei, então foram quase 5 anos buscando. Foi um pouco mais longo, né? O processo de muitas vezes se frustrando quando não recebia. Mas quando aconteceu foi incrível, foi algo maravilhoso, foi muito maior do que eu podia imaginar e do que eu podia esperar. Eu me batizei em 2020, faz um pouquinho de tempo, e a todo momento, a todas as pregações, eu também ouvi o pastor, né, falando que só o batismo na água não era necessário. E só não era necessário, né, você não conseguiria salvação ali com o batismo só nas águas. E o meu coração se apertava, né, porque a todo momento eu buscava. Então, eu já vinha tendo a ajuda da Carla, da República Xaxim, da Dani, do Israel. Então, a todo momento, ali, a todo culto, eles estavam me ajudando. Só que eu nunca tinha recebido, né? E eu falo que o maior empecilho era eu, porque eu me sentia indigna, né? Nunca imaginei que eu seria batizada. Como eu não nasci em lar cristão e eu vim do mundo, eu sempre colocava na minha mente que eu não era digna. Eu não merecia sentir o Espírito Santo. Eu não sei lá, eu achava que eu nunca sentiria, né? Eu via as outras pessoas se batizando, acabavam de entrar, e eu falava, meu Deus, qual é o problema comigo, né? E foram 4 longos anos de busca, de frustrações. Eu e a Vicky, a gente teve uma busca junto num congresso de jovens, e a gente ficou do começo ao final
buscando o Espírito Santo, e aquele dia a gente saiu tão frustrada, e graças a Deus esse culto de jovens foi tão importante que eu e ela, a gente conseguiu ser selada com o Espírito Santo, e a todo momento eu creio que você também sentiu a presença, né, e falava, é hoje, mesmo às vezes duvidando, a gente sentiu uma presença que é inexplicável. Eu falei com ela que a semana inteira a gente buscando ali de novo, né, porque é uma presença que a gente quer sentir de novo. Eu falo que é um primeiro amor, eu nunca senti algo tão especial e tão... Parece que a todo momento eu sinto o que eu senti no domingo, eu sinto o Espírito Santo, sabe? A todo momento eu quero estar buscando ele, quero estar sentindo ele de novo. E é isso que faz, né? O Espírito Santo de Deus, ele nos faz sentir isso que a Slime está falando, né? A gente quer ficar orando mais, o tempo né? inteiro. Isso, querer orar mais, Quer ficar orando. né? Querer buscar mais. E ela citou aí o momento ali da adoração, né? O momento ali do altar, né? Do culto de jovens, onde teve um derramamento intenso do Espírito Santo de Deus, muitas pessoas derramadas, né? Literalmente ali no chão, né? Se prostraram, né? E adoraram ao Senhor, né? Buscando ali o seu Espírito, buscando ali o arrependimento. Inclusive, no meu caso, se o Rafinha não tivesse me chamado, parece que às vezes falta aquele último empurrãozinho, né? Se ele não tivesse me chamado, talvez eu não teria ido. Ela estava falando também da questão da dignidade, né? Que eu não sou digno de receber. Mas às vezes é a nossa carne, né? Querendo negar. Até quando eu comecei a falar em línguas, eu falei assim, mas será que sou eu que estou falando ou é Deus? Né? Parece até que era um pouco de mentira, assim. Mas depois você vê que realmente era. Você começa a sentir a presença, o derramamento. Isso é lindo. Pode falar. No meu caso, eu falo a todo momento, né? Eu só sabia agradecer. Eu me ajoelhei no chão e falava, obrigada, Deus, obrigada, e só glorificava, né? E a hora que eu me levantei, que eu falei, meu Deus, eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu só queria encontrar a Dani logo. Porque daí eu abracei ela e eu agradeci, ela falou não fui eu, foi Deus. Eu falei assim, sim, Dani, eu sei, é toda honra, é toda glória a Ele. Mas se não fosse você, naquele momento que eu iria desistir, eu iria levantar e sentar no meu banco de novo, se ela não tivesse me abraçado. E com a voz dela tão doce no meu ouvido, falando que eu precisava escutar, eu não teria recebido, porque eu tinha me frustrado novamente, e se não fosse a ajuda dela ali naquele momento, eu também não... A gente tem uma dificuldade, né, de persistência, né? Então, às vezes, a pessoa que às vezes tem um pouco mais de intimidade com Deus ali acaba nos auxiliando, né? Dando esse empurrãozinho, nos ajudando na persistência. Isso é um sinal muito importante, né, que vai lembrarmos de Pedro, né? Ele que começou essa exortação, né, naquele tempo de Pentecoste, né, a estimular aquele povo a arrepender-se dos seus pecados. E ele se cumpriu no dia do Pentecostes, né, com o derramamento de línguas repartidas como de fogo. Né? Então isso aí é maravilhoso, né, acontecer em nós. Só quem foi batizado pode falar sobre isso, dessa experiência maravilhosa. E você, Davi, estamos aqui com o Davi também. Né, o Davi é um adolescente da nossa igreja, né, que também foi cheio do Espírito Santo de Deus. Né? Conte sua experiência, né, de como começou a busca desse Espírito Santo. A minha intercessão começou há mais ou menos uns 2 anos atrás, quando o pastor Charles, quando estava na igreja, ainda falou que se a gente começasse a buscar mais e mais e implorar para Deus, uma hora a gente ia conseguir. E em dezembro do ano passado, no retiro dos jovens, no último retiro dos jovens daquele ano, eu estava orando no último culto que ia ter à noite, e quando eu fui me perceber, eu estava falando em línguas. E também fiquei me perguntando se era eu ou Deus. O Espírito Santo que eu senti ali foi muito grande, e nesse culto de domingo foi renovado a confirmação. Que maravilhoso, né? E a gente dá para ver o semblante daquele que foi cheio com o Espírito Santo de Deus, né? O semblante dele muda, né? Fica mais sorridente, né? Fica mais alegre, né? Eu pude ver em vocês no final daquele culto, né? É uma alegria, né? E no outro dia também, no dia posterior, né? Vocês estavam todos animados ali, né? É diferente, porque é algo que é inexplicável, né? Não tem uma forma de nós falarmos, olha, eu estou me sentindo alegre, assim, assim, assim. Sim. Não, parece que você fica em êxtase, né?
Sim. Isso é muito bom. E a questão da persistência, a Vitória tava indo embora do culto. Aí a Fê falou, não, teu lugar é aqui, pode ficar aqui. Nosso lugar é aqui. Ninguém tá falando isso. Não, é tua, né? Aí Ele eu prometeu. Ah, que bênção. Tá, uma outra pergunta para vocês, né? Houve alguma preparação, né, naquele dia, antes do culto, né? No dia do culto, vocês tiveram alguma preparação, né? Eu sei que expectativas vocês tinham, né, de receber o Espírito Santo, mas houve uma preparação para vocês receberem o Espírito Santo naquele dia, de falar assim, nossa, eu vou me preparar hoje, de manhã, à tarde, para eu poder ser usado no culto à noite. Então, ser cheio no culto à noite. No meu caso, não foi uma preparação no dia. Já vinha acontecendo há algumas semanas. Acho que umas 3 semanas anterior, a Dani, ela tinha me mandado um vídeo de um pastor que ele não é daqui, e ele cita sobre a importância do Espírito Santo, né? De você receber o Espírito Santo. E é que desde que eu recebi aquele vídeo, eu falei, não, eu tenho que persistir na minha busca. Então, comecei a... Até no meu celular tinha ali o horário para despertar, 3 horas da manhã e 4h30. Então, se eu não acordava 3 horas, eu acordava 4h30. E ali começava o meu processo, né? Eu orava, eu buscava. Nesse tempo, o meu esposo me ajudou ali na questão do jejum, que eu tentava, pelo menos, ali fazer uma vez por semana, para mim conseguir sim, ter essa experiência, né? E no dia, eu falo que foi algo surreal, foi extraordinário, porque desde o culto de manhã eu já vinha conversando com as meninas, né? Então, foi o dia inteiro, eu conversei com a Dani, com a Paula, com a Isa, e ambas vieram me aconselhando, né? Na parte da tarde, a Amanda também veio e falou comigo. Então, eu imaginava, teve uma busca, mas eu nunca imaginava que seria tão poderoso como aconteceu na parte da noite. Eu acho que eu não tenho eu não tenho uma explicação lógica, né, do meu dia. Tipo, eu preparei para aquele dia, porque Deus vai batizar no momento que Ele acha que é necessário. O teu espírito está reto, agora você merece. Né? E no caso ali, a atmosfera do culto naquele momento começou a preparar meu coração, sabe? Começou a florar ali. Falei, não, agora eu preciso. E eu estava no banco, sabendo que eu precisava, mas eu precisava do último empurrão. Né? E aí, quando eu fui lá buscar, aconteceu, né, o Espírito Santo ali nos batizando naquele momento, né? Eu sei que aconteceu comigo, daí logo a Gislaine também, né? Daí no final a Vitória, e nós louvando, lá já tinha acabado, o louvor tava lá, só você, sozinho, eu acho, tava você e o Jean, e nós persistindo lá, foi benção, foi algo surreal. A expectativa estava grande, né? Mas a preparação vinha de meses, né? Buscando vários cultos de terça, domingo de manhã, de noite, em casa. Não desistia, né? E nesse domingo foi renovado. Com função. Mas no dia mesmo não teve uma preparação, não. No dia mesmo. Minha preparação também vem de algum tempo já. Eu já queria há muito tempo, vem de algum tempo a preparação. E no domingo eu tentei ficar mais quietinha, mais na minha. E antes para essa linha de oração, ter um tempo com Deus antes, para realmente no culto à noite, né, de ser usada. E eu estava com a expectativa muito grande no culto de jovens, e foi quando aconteceu. Falar sobre preparação, eu e a Isabelle, minha esposa, nós passamos uma experiência naquele mesmo dia, né? E eu sempre te contar para vocês, isso. Logo depois que acabou a escola bíblica dominical, naquele domingo, nós fomos convidados para almoçar na casa de uma irmã da nossa igreja. E nisso nós ficamos lá, confraternizamos, e ela tinha relatado com a Isabelle sobre um acontecimento na família dela, né? De uma pessoa que estava desviado, que estava fora do caminho de Deus, né? E eu estava na mesa na hora, só que eu não prestei atenção, né? Eu não consegui prestar atenção no que ela falou. E eu não sei vocês, mas eu acredito muito que Deus ele prepara pessoas
e anjos para estar abençoando a nossa casa, né? Tanto como fomos abençoados de confraternizarmos, né, ali com o pessoal fazendo um almoço maravilhoso para nós, né? Quanto no final ela chegou e falou assim, vocês são anjos em nossa casa, né? E aí que começou um mover do se cumprir o Espírito Santo, né? O mover do Espírito Santo na família dela. Quando foi mais tarde, no final do culto, eu estava lá na frente, sozinho, como você falou. E eu estava tocando violão, adorando ao Senhor e estimulando as pessoas a buscarem ao Senhor, né? O Senhor ele me tocava muito forte no meu coração para eu ir lá na galeria, subir lá na galeria e falar com alguém, né? E eu conseguia ver a pessoa lá de baixo, né? E aí eu, meio receoso de ir, eu falei, não, Senhor, mas como assim que eu vou? Ela tá perto do marido dela lá, eu não conheço, né? Não conheço ela, vai que o marido dela acha ruim. E Deus, ele estava preparando todo o momento, né? Tanto para não me constranger, quanto para não constranger a pessoa, né? Sim. E nisso eu senti mais forte. E eu deixei o violão e subi. Quando eu estava subindo, eu encontrei essa pessoa descendo as escadas, né? E aí eu parei ela. E aí Deus, ele fez um mover muito forte ali naquela escada, falando com aquela moça trabalhando, né? E antes do apelo, né? Antes daquela parte ali do altar, foi pregado sobre arrependimento, né? Teve uma grande palavra pela irmã Carol, né? Falando sobre arrependimento. E nisso, eu creio que Deus, ele tocou no coração dessa moça, né? Dessa pessoa, né? E que ela chorava muito. E aí eu só lembro que eu falava assim, então corre, vai correndo aos pés do Senhor. Arrependa-se. E aí ela foi correndo, né? E mais pessoas se uniram ali para orar por ela, e foi um momento muito maravilhoso, né? Então tá aí a questão de preparação, né? Sim. Do se preparar, né? O Senhor, ele tá todo tempo querendo que nós estejamos preparados para sermos usados por Ele, né? E nós tivemos essa oportunidade, né, de ser abençoados e também de abençoar, né, essa família. E depois, eu conversando com a minha esposa, quando chegamos em casa, eu falei, Deus ele me usou para falar com alguém e tal. E aí ela falou, mas quem é essa pessoa? Qual a descrição dessa pessoa? Eu fui falando, né, e tal. Aí ela, Lucas, é a pessoa que a irmã estava nos comentando hoje. Entendeu? Que ela estava fora dos caminhos do Senhor e ela se arrependeu. Que maravilha. Aí a gente começou a glorificar lá em casa, né? E aí eu vi o poder de Deus, né? Eu vi o cumprir da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus. Foi maravilhoso, né? E eu quero perguntar para vocês outra coisa. No momento ali do altar, o que fez assim, vocês irem lá? Foi alguém que falou, pegou na sua mão, ou você olhou assim e falou, eu vou lá naquele altar e vou buscar? Como é que foi esse momento lá do altar? No meu caso, como eu falei, né? Minha mãozinha tava coçando, né? Eu tava louco pra ir. Mas eu precisava do último empurrãozinho, né? Daí quando o Rafinha falou assim, não perca a oportunidade, vem embora, vem comigo. Vem que hoje é a tua busca. E daí ele e o João também tava orando por um outro menino ali também no momento, ele tava sendo usado pelo Espírito lá. E a gente começou ali o apelo, a busca e aí deu tudo certo. Então é como eu falei, a carne tava me ligando, né? Então, tipo assim, será que é esse momento? Será que eu devo ir? Será que eu não devo? Eu tava vendo que a atmosfera tava favorável, mas ainda a carne tava me segurando, sabe? Então faltava alguém ainda pra... Não precisou pegar na mão, mas só bastou um sinal, né? Tipo, venha que agora é a tua vez, né? Eu falei assim, não, agora eu vou. Agora eu sei que é a minha vez. Aí, fui selado. Eu já estava ali no altar, né, basicamente, porque a gente estava cantando com jovens e começou o hino do encontro. E de manhã, o meu irmão Israel tinha falado, tinha dado um estudo sobre o Espírito Santo, que sem ele a gente não vai ser salvo.
E no hino fala sobre o encontro com o noivo. Eu falei, meu Deus, eu preciso buscar, porque eu quero ter esse encontro com Deus. E se eu não buscar, não tiver o Espírito Santo, eu não vou me encontrar com ele. Então, nesse momento foi quando eu, né, me joguei aos pés do Senhor para buscar o Espírito Santo. No meu caso também. A gente teve um estudo com as mulheres, né? Com as filhas de Sião no sábado. E a irmã Carol também trouxe uma palavra poderosa. Ela, a irmã Dani. Então eu falei que desde sábado foi uma preparação. Tudo foi uma preparação para domingo. E de manhã o Israel com a Carla também no estudo também trouxeram uma palavra sobre arrependimento, né? E no domingo de noite os jovens subiram ao altar para cantar a santificação. E nesse louvor, é um louvor muito poderoso, porque se você for escutar a palavra dele, ele fala, né, que naquele dia o pastor subiu, a igreja subiu, as crianças que cantavam já não cantam mais aqui, porque elas estão no céu, elas cantam, né, para ele. E é um louvor que mexe muito com a gente. Então, aquele momento eu já senti a presença de Deus. Então, foi onde eu me prostrei. A Dani já chegou também, já começou a interceder, já começou a orar. E dali foi poderoso. Eu acho que todo Deus vai preparando o momento. daquele Não hino pra adianta. frente foi um mover inacreditável, porque acho que só quem tava lá pra... Não, se é o povo que quer assistir também, assistir ali pelo Instagram da Ipu Bichachim, tá liberado lá no link, você sente Deus em casa, porque eu assisti umas 3 vezes já em casa esse culto, de tão poderoso. E todo momento em casa você sente... É inexplicável. E a irmã, a Paula Terra também, né, ela começou uma oração poderosa lá, né, então ela arrependa-se, venha, já começou, né, o coração já começou a sentir que precisava, mas a carne estava segurando ainda, né, e aí foi meio mover, mas... Com certeza. Meio piar. Com certeza foi a atmosfera, mas quando eu tava orando no meu banco, eu senti. Não é pra eu estar orando aqui, pra eu estar orando lá no altar, meu lugar de orar não é aqui, não é no altar. E não dá pra explicar o que eu senti no momento que lá no altar, né? É nos pés do Senhor. Né? Nos pés do Senhor, não é inexplicável. Que momento inexplicável, né, gente? E vocês citaram aí sobre os louvores, né? O louvor, ele faz com que nós nos sentimos quebrantados, né? Haja Ele te ama, né? Sempre há um moverzinho, né? O louvor, ele dá esse O louvor, mover, ele é prepara. preparação pra gente entrar em adoração, né? Então, o louvor, ele deixa o nosso coração mais sensível à palavra, às orações. No caso, que nem ele citou, quando a irmã Paula começou a ministrar lá em cima, creio eu que com o louvor, com a palavra, com as palavras ali do louvor, tanto da santificação quanto do encontro, já tinha acontecido um mover, então já deixou a gente... Sabe, em adoração, e quando começou a oração, foi poderoso. O louvor vai preparando o nosso coração para a hora da oração, para escutar a palavra. Isso é maravilhoso. Deus, ele fala através dos louvores, através da conexão com ele, que é a oração, né? Através do jejum. Isso tudo faz parte, né, da busca do Espírito Santo de Deus, do agir do Espírito Santo de Deus. Né? Isso é maravilhoso. Uma última pergunta para vocês, né? Num sentido literal agora, tá? Eu sei que é muito difícil nós explicarmos e expressarmos como que foi, como que é ser cheio do Espírito Santo de Deus, né? Mas eu queria que vocês buscassem aí na memória de vocês esse momento literal, no momento em que vocês estavam sendo cheios do Espírito Santo do Senhor, né? O que começou a acontecer na vida de vocês, né? O que aconteceu no interior de vocês e no exterior de vocês também, porque sabemos que uma das maneiras para o Espírito Santo de Deus se manifestar é através do mover das línguas, né? Então, você vai sentir sua língua embolar ali, né? Mas o que vocês sentiram? Podem buscar aí na mente o que... No meu caso, eu só lembro, a última coisa que eu lembro ali foi o Rafinha batendo na minha mão. Senhor, ele quer sentir o teu poder. Eu bati na minha mão, ele quer sentir, Senhor. E daí ali, a partir daquele momento, eu já não tenho um sentimento específico, porque parece que sumiu, assim, sabe? É algo assim que é só você com Deus. Parece que todas as pessoas que estão em volta de você ali clamando, somem. Fica só você conectado com ele. Foi muito... como você falou, não tem como explicar. É algo que você, tipo assim, claro, você vê aquele fundo, né? Mas não é claro.
conexão Como fica, você se torna sentiu? direta. Como você sentiu o seu corpo em algum momento? Você não sentia? Como que foi essa manifestação? Pra mim, na verdade, eu fiquei só travado ali, né? Só com as mãos pra cima. Eu não conseguia deitar, derramar, não conseguia fazer nada. Eu travei. O irmão Alex, eles estavam ministrando na hora que você foi batizado. Tanto que ele falou assim, o irmão Joelito foi batizado com o Espírito Santo, o irmão Joelito foi batizado com o Espírito Santo, e a igreja começou a intensificar a oração, né? E outros começaram a buscar mais também, né? Porque gera uma influência, né? Sim. Vocês. No meu caso, eu tava com um sentimento de frustração. Então, eu só queria levantar dali, né? Porque eu tava sentindo uma angústia tão grande por não ter recebido novamente, né? Então, eu sinto que o meu coração ali tava destruído naquele momento. E a todo momento eu pedia perdão, pedia perdão. Eu só sabia chorar e pedir perdão, sabe? Pedir para que ele viesse sobre mim, levasse todos os meus pecados. Então, naquele momento eu só sabia pedir perdão. E quando a Dani me abraçou, eu vou citar bastante a Dani, tá? Quando a Dani me abraçou e ela começou a falar no meu ouvido, eu senti uma paz tão grande, porque eu lembro dela falando em línguas também comigo, sabe? Então ela começou falando ali o que eu precisava escutar, e teve um certo momento que ela falou em línguas. E eu não lembro, mas parece que começou o falar em línguas na minha cabeça. Então, a todo momento ali eu comecei a ouvir falar em línguas, e quando eu vi eu já estava falando em línguas. Então, eu senti uma paz e uma alegria, que eu não sabia se eu chorava, não sabia se eu pulava, não sabia se eu me jogava no chão e agradecia. E daí, quando eu comecei a falar em línguas, eu me agachei, a todo momento eu falava, obrigada, Jesus, obrigada, e glorificava, porque era uma sensação de alegria, uma sensação de paz, uma sensação que parece que tudo que eu tinha feito, sabe? Agora eu era filha, eu era digna, eu era amada, porque eu não me sentia amada. A todo momento eu falava, Jesus, nossa, eu não te escuto, eu não sinto a sua presença. Então, sabe? Pra mim era um peso muito grande no meu coração. E naquele momento, eu levantei e falei assim, não, agora eu sou sua filha, agora eu sou sua amada. E o meu pecado, a minha vida anterior não vai mais me definir, e eu vou morar com o Senhor. No meu caso, no partir do momento em que eu comecei a orar e a buscar, a Isa veio e ficou do início ao fim comigo. E no primeiro momento eu não recebi. Até a Dani, novamente, a Dani. A Dani, ela veio e falou pra mim que eu tinha que ter certeza, eu tinha certeza daquilo. E naquele momento eu não tinha certeza. Eu falei que eu tinha certeza, mas eu não estava convicta de que eu ia receber. Eu não estava com tanta fé de que eu ia receber. E daí eu fui, sentei no meu banco. Eu falei, não, senhor, mas isso não tá certo. Eu vou receber uma promessa do senhor. O senhor vai cumprir essa promessa na minha vida. E daí foi quando o culto estava acabando, e daí eu resolvi ficar por ali. E quando eu fui sair, o Rafinha falou, não, Vic, seu lugar é aqui, você tem que estar aqui. E daí eu fui pro altar e comecei a orar e a buscar. E o Rafinha falou, Vic, para de tentar controlar o mover de Deus. E daí foi quando eu percebi que eu tinha que ficar quietinha para Deus mover. Aí foi quando eu fiquei caladinha. Aí Deus moveu e eu comecei a falar em línguas, e como você falou, a língua embola. E é um sentimento, é incrível no agir de Deus. Eu tava quieta no meu banco, orando, ajoelhado, quando eu só vi meu pai me tocando, falando, levanta e vai orar no altar. Daí eu obedeci ele e fui. E quando eu fui ver, eu tava falando em línguas e meu corpo queimava. Tava muito quente e a língua embola realmente. Não tem como explicar, né? Isso é maravilhoso. Esse sentimento que nos dá, né? Essa sensação, né? Na hora do derramamento do Espírito Santo de Deus. Né? E por que eu perguntei isso para vocês? Né? Porque quando a gente tem essa sensação, ela é uma sensação que ela pode se repetir. Sim. Né? Pela renovação do Espírito Santo de Deus. Né? E isso vocês sentiram, e é provável que isso foi cumprido na vida de vocês, né? Então, desde já eu queria agradecer vocês, né, por vocês estarem dispostos, né, a fazerem essa entrevista, né, compartilharem do agir de Deus, né, e isso é uma das provas que, para nós recebermos o Espírito Santo de Deus, nós temos que ser ousados, né, nós não temos que nos intimidar, né, como o Joelito falou, né, a Rafinha ali estimulou ele, né, e fez com que ele buscasse sem
ele olhar pro externo, né? Para as pessoas adorando, né? Tem um momento dele com Deus. Assim foi com Davi também, né? Davi, seu pai, precisou chegar em você, ó, lá na frente, precisou de uma ousadia sua de sair do seu lugar e ir lá para frente. Assim também com as jovens, né? Elas, pela Dani ali, através da Dani, né? Através da Isabelle, né? Elas se sentiram mais à vontade de buscar ao Senhor, né? De buscar o Espírito Santo de Deus. E isso é que fez com que vocês fossem batizados com o Espírito Santo de Deus, né? Porque a palavra de Deus diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E a igreja não é sozinha, né? Então, por isso que teve esse incentivo ali. É um corpo. É um corpo que Isso. incentivou. Aproveitando, né, que a gente está falando sobre o batismo do Espírito Santo, eu queria falar algo bem importante para os jovens. É que, como eu vim do mundo, né? E a maioria é cristã, né? Ou se desviou e voltou. Eu queria falar, gente, que é para os jovens que não há nada no mundo. Não há nada. Ele pode parecer, eu estava conversando com a Amanda hoje, e é por experiência própria. Ele pode parecer atrativo, são coisas que você vai desejar, você vai querer. Mas depois, só a gente sabe o vazio, a nossa mente, como é que fica, sabe? E eu estava falando para eles hoje que quantas vezes eu me peguei chorando, né? Agradecendo a Deus por eu estar no culto, no domingo, né, e não estar no mundo. Então, eu queria falar para aqueles que estão desviados, aos jovens, né, para persistirem, virem, gente, para Deus, porque Ele é tudo, e esse mundo não tem nada a nos oferecer. Nada, 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 nada. Como diz Salomão no texto do Eclesiastes, né? Tudo aqui é vaidade. Né? Tudo aqui é vaidade. Aqui vai morrer aqui, o que está aqui vai morrer aqui. A palavra de Deus diz que vale estar na casa do Senhor somente uma vez do que 1000 minutos. Exatamente. Então, isso que a Gislaine falou, isso é um exemplo para a juventude da igreja, né, para as crianças da igreja, para as famílias que ainda não conhecem o Senhor também, né, terem esse exemplo de ensine o seu filho o caminho que deve andar. Ensinar o seu filho o caminho que deve andar. E você que é da igreja, permaneça firme no Senhor. Mas está difícil. Mas eu estou com dificuldades com pessoas assim, com fulano de tal. Não ligue para as pessoas. O Espírito Santo do Senhor, Ele quer agir na sua vida. Não pelas pessoas, mas através da sua ousadia com Ele, da sua intimidade com Ele. Para eles serem cheios do Espírito Santo de Deus, eles precisaram serem usados, e foram usados, Agora são as ferramentas do filho. Isso, eu peço para vocês que vocês continuem, buscando o renovo do Santo Espírito de Deus, que o Senhor ele quer cumprir muitas coisas naqueles que Ele derrama o seu Espírito. Foi nos dado o Espírito Santo de Deus. Isso é nos dado de graça. Nós só precisamos buscar, nós só precisamos entender como o Espírito Santo de Deus Ele quer mover em nossas vidas. Porque, vejamos, que o Espírito Santo de Deus Ele não vai entrar em algo que está sujo. Sim. Então nós temos que nos purificarmos, como vocês fizeram. Vocês se purificaram, vocês jejuaram, vocês limparam, vocês mataram a sua carne ali, para que o espírito de vocês ficassem sedentos pelo Espírito Santo de Deus. Então, no final dessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, nesse podcast, eu quero agradecer, em nome da igreja, Xaxim, e em nome do Senhor Jesus Cristo, pela presença de vocês aqui conosco. Agora nós iremos passar para um momento de fazermos uma conversa com aqueles que estavam aconselhando vocês, direcionando vocês, ajudando vocês, nesse processo de busca do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe todos. A Dani e o Robinho aqui segurem agora. Amém, amém.